1 ao 10. Eu vou ler o primeiro versículo e vou pedir então que as irmãs leiam o segundo, os homens o terceiro, nós vamos então até o versículo 10. Nos diz assim, nós vamos falar então, você tem um espinho na sua carne? Se tem, qual é? Você consegue identificar? Não identificou? É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e revelações do Senhor. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indivisíveis ou inefáveis, como a versão revisada, coisas que ao homem não é permitido falar. Para impedir que eu exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar ou esbofetear. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas e nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, que sou forte. Vamos repetir o 10, todo mundo junto aí? Repetir e trazer isso para nós. Será que realmente eu me regozijo nas fraquezas, nas angústias, nas injúrias, nas injustiças? Vamos lá? Amém? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, então, aqui, nessa carta aos Coríntios, ele então vem abordar uma coisa chamada espinho na carne. O que é o espinho na carne? Nós não temos uma definição até hoje, porque na verdade existem muitas colocações, até algumas colocações jocosas, né, algumas brincadeiras com relação a esse espinho na carne de Paulo. Mas relata-se muito sobre o problema das suas mãos, porque ele tinha problema, diz aqui, vai um espinho das minhas próprias mãos. Também sobre o problema que ele tinha nos olhos, e ele diz que eu escrevo com letras grandes, e os Gálatas dizem o seguinte: se for possível, daremos nossos próprios olhos a Paulo. Então, e algumas questões são citadas, mas nós não temos não há a revelação real que realmente seja. Paulo diz que é um mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo, para que ele não se exaltasse. Paulo sabia, como vocês também sabem, como nós podemos saber, as nossas próprias petições e desejos que nós temos. Ele tinha uma tendência natural a se exaltar, porque Paulo realmente era um homem de muito conhecimento, muita coisa. Para os coríntios, lá ele diz: vocês querem falar língua, eu falo mais língua do que todos vós. Vocês querem se exaltar por ser judeus? Muito mais eu sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. E ele vai citando tudo o que ele fez, o que ele tinha em sua vida. Eu gostaria de fazer algumas colocações para nós analisarmos algumas questões. Bom, irmãos, Deus tem colocado espinho na carne de muitos dos servos do Senhor. Muitos. O que é o espinho? Pode ser uma questão na sua vida, uma situação que você luta, você pode estar lutando há anos, você não vê resposta, alguma coisa tem acontecido.
alguma situação diversa, que fica difícil de citar aqui, que pode, alguma questão que se sente incapaz de estar vencendo, de estar conseguindo dar fim a alguma coisa em sua vida. Pode ser um mensageiro de Satanás, pode ser uma luta que você tem no dia a dia, na sua questão da carne, ou que seja. Deus tem colocado alguns servos espinho na carne, colocando alguns servos em lutas. Um deles, nós lembramos, foi o maior profeta da Bíblia, Moisés. Moisés tinha tudo para ser rei, poderia até ser rei no Egito, a maior nação da época. Mas, no momento lá, Deus permite que algo aconteça. Ele é acusado pelos seus próprios irmãos, que jamais imaginaria que fosse acusado, e ele tem que fugir para o deserto. Imagina quem vivia no palácio, estudou, um homem que estudou tudo na época, e de repente viver num deserto, e Deus moe Moisés no deserto. Quantos anos? 40 anos. Deus moeu ali no deserto de Moisés o caráter, o orgulho e tantas outras coisas que naturalmente Moisés não deixaria o Egito para atravessar o deserto com aquele povo reclamando o tempo todo, né? O povo questionando tudo, duvidando de tudo. Ele não faria isso, mas Deus o preparou no deserto 40 anos. É um deserto mesmo. Onde Moisés viu a sarça ardente no pé de uma cidade, hoje chama Mosteiro de Santa Catarina. Gente, é uma coisinha muito pequena de coisa verde, muito pequena mesmo, tem quase nada. E Deus colocou Moisés no deserto. Aquela distância dá basicamente 500 quilômetros do Cairo até o Mosteiro de Santa Catarina, que Moisés atravessou sozinho ali, passando aquela montanha do deserto, não um deserto plano, cheio de montanha. Deus então o levou para aquele local para prepará-lo para moer a sua vida. Então Moisés foi moído por 40 anos no deserto, para depois ser bênção. Antes de 40 anos, Moisés não poderia ser aquele homem que foi. Colocou lá. Depois, de repente, Deus tem moído, meus irmãos, o nosso orgulho, moído a nossa arrogância, moído a nossa falta de visão. Com muitas coisas na vida nós deveríamos ver diferente, mas não vemos. Coisas que às vezes nós ouvimos até toda semana, ou às vezes ouvimos todos os dias. Hoje, por exemplo, na era que nós vivemos, com tanto que é se falado, nós encontramos irmãos com dificuldade de amar o outro, irmãos com dificuldade de orar pelo inimigo, orar por alguém que o persegue. Mas a Bíblia manda fazer isso. Olha que Deus pode moer a sua falta de visão para com ele. Deus quer que você faça dessa forma, mas muitas vezes não quer fazer. Deus tem que mandar a gente para algum lugar para a gente poder fazer como ele quer. Quanto tempo você continuará a resistir à moeda do Senhor? Deus pode estar te moendo hoje com alguma coisa, alguma situação, colocando você no deserto, alguma coisa. A gente precisa entender o propósito de Deus. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas muitas vezes nós não entendemos esse propósito de Deus que Ele tem, que Ele quer hoje para mim, quer para você. A gente não entende, a gente fica na nossa mesmice, nas nossas questões, na nossa própria indagação, no próprio desejo, e acabamos não fazendo. A Bíblia diz de um outro profeta da Bíblia que Deus fez uma coisa com ele que eu não sei se eu e você, se Deus mandasse fazer e nós fizéssemos, nós seríamos excluídos da igreja. Deus mandou Oséias fazer o que, gente? Casar com uma prostituta, para que Moisés pudesse entender o que era a prostituição do povo com o Senhor, que o abandonou e adorou outros deuses, estão lá queimando incenso a outros deuses, para Moisés poder entender que Deus fez isso com o seu servo. Você vai casar com uma prostituta, vai ter 2 filhos, os nomes têm o seu significado próprio, e agora você entender o que o povo está fazendo. Agora sim, agora você vai pregar o povo. Vai lá e prega esse povo aí. É esse o povo que você tem que amar. É esse o povo que você tem que estar junto. O povo que você tem que caminhar. Esse é o povo que você vai pregar aqui. E eles vão chegar nas suas casas, vão falar contra, vão fazer armadilha contra você, vão fazer coisas para te perseguir. Esse é o povo que você tem que amar.
Quantos outros nós temos? Quantos outros exemplos de pessoas nós temos na Bíblia que Deus então permite? Quantos acontecimentos para que Deus pudesse então para Deus trabalhar na sua vida? Deus permite os discípulos que não querem trabalhar, não querem servir o povo, aquele momento, aquela multidão. O que ele diz para Jesus? Senhor, manda esse povo embora. Onde é que nós vamos comprar pão para dar para todo mundo? E aí Jesus vai, multiplica o pão, serve ali, e a Bíblia diz que Jesus, após aquele momento, continua servindo. Depois ele vai para onde? Quem lembra? Ele vai para o monte das bem-aventuranças. Jesus vai orar no monte e deixa os discípulos embarcar e ir embora. E o que acontece com ele no meio do mar da Galileia? Eles remam, lutam até a virada da madrugada, em média de 5 horas, 4 a 5 horas da manhã. E a noite toda eles não conseguiram sair do local. E aí tem aquela tempestade, Jesus vem chegando e ele diz: sou eu, calma. E aí Jesus dá uma grande lição, quanto é importante ajudar os outros. Eles não queriam ajudar. Quantas vezes nós acomodamos também, né? Estamos nem aí com o sentimento dos outros, né? Falar nisso, eu falei para os irmãos aqui domingo passado, um irmão, pastor de 18 anos, me comoveu, Deus falou muito no meu coração, pediu, ouvi Deus falar claramente para que eu desse dinheiro a ele, e levamos ele junto levando ao amigo, então fomos comprar as coisas aqui. Ele, ligando para ele essa semana, ele conseguiu 2 empregos de uma vez, viu gente? 2 empregos. Está trabalhando em 2 lugares, tem a proposta, um 3º emprego agora, e ele diz: olha, eu estou muito bom. Deus me colocou nessa situação há 4 anos, 4 anos, numa situação precária, muito difícil, só os irmãos chegando lá para perceber a realidade, mas agora Deus abriu as portas depois de 4 anos. Eu até falei para ele, é difícil a gente colocar, mas Deus não está falando alguma coisa nesse momento, Deus não está trabalhando também na sua vida nesse instante. Seria bom a gente entender o propósito então de Deus, entender esse momento e poder caminhar melhor naquilo que Deus quer. Muitos dos nossos espinhos, todos nós carregamos muitos espinhos, às vezes espinhos que nós temos no dia a dia, algumas situações que nós carregamos, e olha, meus irmãos, muitos dos nossos espinhos somos nós mesmos que causamos. Muitos dos nossos espinhos são causados por causa dos nossos desejos, por causa da nossa fala, por causa do nosso gesto, por causa do nosso mover, até do rosto, que a gente vai, pode não falar, mas o rosto diz, o rosto fala, né? Há um livro aí que não pode ler, o corpo fala, um livro de psicologia, muito bom, 300 e poucas páginas, 5 para você ler, não é complicado, mas o corpo fala. Muitos dos nossos espinhos são causados por causa das nossas decisões. Nós decidimos, nós não oramos ao Senhor, nós queremos fazer, a gente vai lá e faz, depois tem problema. A gente acaba lutando por uma coisa, a gente quer uma situação, e luta, e às vezes depois a vida acaba sendo um problema, nós não buscamos a orientação do Senhor. Então, muitos dos espinhos que nós carregamos, somos nós mesmos que causamos. Nós trazemos para nós. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa para querer ajudar e causando um problema para nós. Eu tenho um amigo, ele quis ajudar uma pessoa, uma jovem senhora, e depois ele acabou caindo em uma situação, ele não sabe como ele foi cair naquela situação. Ele foi de boa intenção, mas ela não estava de boa intenção, e foi uma situação complicadíssima. Ele levou mais de 2 anos, ele perdeu, vocês vão ter uma ideia, ele chegou a sair da sua casa, perdeu o carro, perdeu a família. Ele, como eu disse, perdi tudo que eu tinha de mais precioso, perdi a família, perdi a minha oportunidade de comunhão com Deus, tinha vergonha de ir à sua igreja. E eu um dia disse para ele numa praça lá no São Jorge, eu reuni com ele, a princípio ele foi e disse o seguinte: olha, ele sentou do meu lado, ele disse, ele ficou quieto. Aí eu disse assim: pode falar, eu já sei o que você vai dizer. Eu falei: como é que você sabe? Professor, é um cara tremendo, né? Só Deus sabe. Vai dizer: não sei o que você vai dizer. Eu falei: então tá, eu não tenho nada a dizer.
eu estou aqui para te ouvir. Aí ele parou, olhou para mim, começou a conversar, e ele foi falando toda a situação, não ponderei em momento algum, falei, estou aqui para te ajudar. E no final, depois de nós orarmos, diz, olha, você vai para casa, pede perdão à sua esposa, o erro foi seu, o problema você que causou, e lembre bem de uma coisa, se você for fiel ao Senhor, Deus vai restabelecer tudo isso para te dar coisas melhores. E ele pegou, olha, eu vou guardar essa palavra, hein? Pode guardar. E ele foi para casa, pediu perdão à esposa, eles voltaram, e ele realmente tinha perdido o carro, tinha um carro do ano 98, e ele agora tem um carro de 2006, então melhorou. Está bem melhor, voltou para sua casa agora, no final do ano passado, ficou fora da sua casa durante 4 anos, ele vendo com a esposa em outro local, e agora então ele voltou para sua casa e diz, olha, pastor Rico, a porta está aberta a hora que você quiser, e voltou para a sua igreja mesmo, está lá trabalhando, no caso, ajudando a igreja o qual ele estava trabalhando no princípio. Então, muitos espinhos somos nós mesmos que causamos. Muitas encrencas somos nós mesmos que causamos. As coisas que a gente fica querendo resolver a situação, então os maiores causadores de espinhos somos nós mesmos. Às vezes falamos mal dos outros, achando que ele não vai saber, ele vai saber. Vai saber, não adianta. Nós temos algumas atitudes e depois nós temos que arcar com as consequências. Na mente, por causa da mente nos acusa, ou por causa da situação que acontece, a gente acaba causando problema. Muitos de nossos espinhos é pela falta de cumprir os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Vamos lembrar alguns mais falados da Bíblia. Quais são? Me ajudei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Lembre bem, se você não amar o próximo, você não vai amar Deus. É mentira. Dizer que ama Deus não ama o próximo é mentira. A Bíblia diz sobre isso, fala claramente sobre isso. Então amar ao próximo, amar a Deus, fazer o que mais? Não matarás. A Bíblia diz coisa mais simples, corriqueira do nosso dia a dia: a perdoar uns aos outros, para honrar uns aos outros, para servir uns aos outros. Não é isso que a Bíblia diz? Ou não diz? Ou a minha Bíblia não é diferente de ninguém, é tudo igual. A Bíblia diz para servir uns, o prazer de servir uns aos outros. Então muitos, para humilhar diante dos outros, a Bíblia diz isso, tem que ser humilde diante dos outros, seja humilde. Jesus Cristo, inclusive, foi lá servir. João capítulo 21, Jesus esperou os discípulos, mandou lançar redes, pegaram o peixe, e Jesus não espera que ele disse, vai lá e assa o peixe que eu quero comer. Não, a Bíblia diz que quando eles estavam lá puxando a rede, o pão estava sendo assado e o peixe, Jesus serviu a todos eles. E às vezes nós não temos disposição para servir, o mandamento de Deus servir uns aos outros. E quando nós não fazemos isso, não cumprimos, nós acabamos trazendo espinho para a nossa vida. Baixa a cabeça e pense bem, qual espinho eu tenho na minha carne? Será que eu tenho espinho na carne? Será que eu tenho alguma coisa? Quem é que tem causado os espinhos da minha carne? Será que são os outros? Ou sou eu mesmo? O meu orgulho, a minha petulância, a minha arrogância do dia a dia, eu tenho acabado causando minhas promessas, eu fico prometendo coisas que depois eu não vou poder cumprir. Não, eu vou dar um jeito disso aí, eu vou te ajudar. E ele não pode, então você não pode fazer, não prometa. A gente promete alguma situação, a gente fala, eu vou fazer, vou tomar pão, vou ser uma bênção, eu vou fazer isso aqui, e às vezes a gente não faz. A gente chega para o irmão, às vezes, e diz, meu irmão, eu te amo, meu irmão. E às vezes você sabe que aquele irmão por trás está te metendo o canivete lá, você sabe, você fica mais frustrado ainda. Se você não ama, não diz. Para você dizer, você tem que estar amando. Baixa a cabeça, não. Você tem espinho? Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, os espinhos que o Senhor pode, quer, que o Senhor colocará em cada um de nós para nos moer, para quebrar o nosso orgulho, nossa arrogância, nossa falta de visão, nós aceitamos, Senhor, porque Tu és soberano e a Ti toda a honra. Mas, Senhor, aqueles espinhos que nós podemos evitar, e muitas vezes nós causamos espinhos, são muito mais causados por nós mesmos. Dê-nos sabedoria, Senhor, para não sermos causadores de espinhos na nossa vida e nem na vida dos outros.
Permita, usa-nos, molda-nos, para que o teu nome seja exaltado, Senhor, aqui, que o teu nome seja honrado. Aqueles que nos conhecerem, tenham prazer de servir o Senhor. Tenha prazer, Senhor, de olhar para nós. Eu digo que eu for um crente, eu quero ser um crente como você. Ajude-nos, Senhor. Para nos colocar na tua igreja, em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Os relatórios das organizações, a gente deu 1 minuto.